Deixe-me falar diretamente ao seu coração cansado. Você que talvez tenha entrado aqui hoje arrastando o peso de uma ansiedade que não consegue explicar, ou de uma espera que parece não ter fim. Há momentos na jornada cristã em que a estrada se torna tão íngreme, o ar tão rarefeito e os inimigos tão numerosos que a tentação de desistir sussurra violentamente em nossos ouvidos. Talvez você esteja olhando para o relógio da vida e pensando que Deus se atrasou. Talvez as circunstâncias gritem que você foi esquecido, mas eu tenho uma mensagem do trono da graça para a sua alma hoje. Uma mensagem antiga, extraída do Salmo 27, que tem o poder de colocar aço em sua espinha dorsal e acalmar a tempestade em seu peito. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. A vida do cristão não é brincadeira de criança. Quem lhe disse que o caminho para a cidade celestial seria coberto de pétalas de rosas, mentiu para você. Todos os peregrinos que já caminharam antes de nós encontraram o pântano do desânimo, as colinas da dificuldade, gigantes para combater e tentações para evitar. Existem dois perigos mortais que rondam a sua alma agora mesmo. O primeiro é que, sob a pressão da dor, você saia do caminho da fé e tente resolver as coisas com suas próprias mãos, usando atalhos pecaminosos. O segundo perigo é que você fique tão amedrontado com o fracasso que seu coração desmaie e você se torne um covarde na santa causa de Cristo. O rei Davi conhecia esses perigos. Ele sentiu o hálito frio do medo em seu pescoço. E guiado pelo Espírito Santo, ele nos dá a receita divina, não uma sugestão, mas um imperativo para a sobrevivência espiritual. Espere, não se agite, não corra para os armos do mundo, não confie na força do seu próprio braço, espere no Senhor. Mas o que significa, na prática, essa espera corajosa? Não é uma passividade preguiçosa, não é sentar-se à beira do caminho e dormir. Ah, não. A espera bíblica é uma atividade intensa da alma. É uma postura de alerta máximo. Imagine um mendigo faminto à porta de um homem rico. Ele não tem nada. O mundo inteiro não pode suprir sua necessidade. Só aquele dono da casa pode. O que o mendigo faz? Ele bate, ele espera, ele bate de novo, ele não sai dali. Nós somos esse mendigo. Somos pobres e necessitados. Nossa alma tem uma pobreza tão profunda que nem todo o ouro das Índias poderia preencher. Só em Deus há suprimento. Talvez você tenha batido na porta da misericórdia e ainda não se abriu. O diabo diz, vá embora, ele não vai atender. Mas a fé diz, eu esperarei. Eu ficarei nos umbrais da porta do meu Senhor. Eu baterei até que meus dedos sangrem, mas não sairei daqui, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Você está buscando salvação? Está buscando paz de espírito? E ainda não a encontrou? Continue batendo, agonize em desejo, faça a porta da misericórdia ressoar com seus golpes resolutos de oração. O Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele. Nunca se disse na história do universo que alguém foi mandado embora vazio de sua porta se esperou com fé. Ele ouvirá. No tempo certo, a porta se abrirá e você será inundado por uma alegria indizível. Não acredite no inimigo quando ele diz que sua pouca fé não salvará você. A fé pequena no grande Deus salva tanto quanto a fé gigante. Espere, ore, creia, espere. Mas há um nível mais profundo. Devemos esperar como um aluno espera pelo professor. O verdadeiro discípulo não é aquele que ouve uma frase e sai correndo. É aquele que se senta aos pés do mestre, como Maria, e diz, Senhor, não me movo daqui até que tu fales. Seja qual for a tua doutrina, eu a aceitarei. Seja qual for o teu mandamento, eu obedecerei. Estamos vivendo dias de pressa e superficialidade. Queremos teologia de fast food, mas os segredos de Deus são revelados aos que esperam em sua presença.
estudando cada linha da Escritura, observando cada movimento da providência. Não tente ser mais sábio que a Bíblia. Não corra à frente do Mestre com suas especulações. Espere até que ele retire o véu. E mais ainda, devemos esperar como um servo espera pelo seu Senhor. Quando você acorda de manhã, qual é a sua primeira atitude? Você deveria se apresentar diante do trono e dizer: Senhor, quais são as suas ordens para hoje? Mostre-me o que você quer que eu faça. Ensine-me o seu caminho. Eu sou seu servo. Minha vontade é fazer a sua vontade. Observe como nas grandes casas os servos olham para as mãos de seus mestres. Um aceno de cabeça é suficiente. Um olhar direciona o serviço. Assim devem ser nossos olhos para com o Senhor. Não deveríamos precisar de trovões e relâmpagos para nos movermos. Um sussurro do Espírito Santo deveria ser suficiente. Senhor, há alguma parte da tua casa que precisa ser varrida? Há algum filho teu que precisa ser consolado? Eu estou aqui, esperando tuas ordens. Às vezes, a ordem do Mestre será a mais difícil de todas. Não faça nada. Fique parado. Isso irrita a nossa carne. Queremos agir, queremos lutar. Pense nos soldados de Israel marchando ao redor de Jericó por 6 dias em silêncio absoluto. Eles eram homens de guerra. Suas mãos coçavam para puxar a espada. Por que estamos apenas andando? Por que não atacamos? Mas a ordem era esperar. Eles não podiam se mover até que o comando fosse dado. Isso exige mais coragem do que avançar gritando na batalha. Ficar firme sobre o fogo, sem revidar, esperando o tempo de Deus, isso é bravura de verdade. Espere no Senhor quanto à direção de sua vida. Muitos cristãos cometem erros terríveis porque não consultam o mapa de Deus. Olhe para Israel no deserto. Eles poderiam ter chegado a Canaã em poucos dias, mas a nuvem de glória parou. E se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem ficava parada 1 mês ou 1 ano, as tendas não se moviam. Você tem olhado para a nuvem? Ou você está traçando o seu destino guiado pela sua ambição ou pelo seu medo? Se você se move sem a nuvem, você se move para o desastre. Espere o sinal celestial. Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos ensina isso de forma brilhante. Quando os filisteus ameaçaram, ele perguntou ao Senhor: Devo subir? Deus disse: Sobe. E ele venceu. Pouco depois, os filisteus voltaram. A situação parecia idêntica. A lógica humana diria: bem, Deus mandou subir ontem, então vou subir hoje de novo. Mas Davi não presumiu. Ele consultou o Senhor novamente. E desta vez a resposta foi diferente. Não subas de frente, rodeia por trás deles e espere até ouvir o som de marcha nas copas das amoreiras. Se Davi tivesse confiado em sua experiência passada, teria sido massacrado. Ele dependia de uma orientação fresca e diária. Irmão, você pode ter sido sábio ontem e ser um tolo hoje se não esperar em Deus novamente. É nas coisas simples e óbvias que tropeçamos, porque achamos que não precisamos orar sobre elas. Josué foi enganado pelos gibeonitas com seus pães bolorentos porque não consultou o Senhor. Não cometa esse erro. Agora, permita-me tocar numa ferida que talvez esteja aberta em você. A coragem. O salmista diz: anima-te, tenha bom ânimo. O nosso mestre não deve ser seguido por covardes. Se você confia em Cristo, tenha a coragem de admitir isso publicamente. Se Jesus é o seu Senhor, desfraude sua bandeira. O que há para se envergonhar? Seguir a pureza infinita é vergonhoso? Crer na verdade absoluta é motivo de rubor? Não, é a nossa maior glória. Tenha coragem para orar pelos outros. Não desista de seus filhos, de seu marido, de seus pais. A oração tem influência no céu.
Milhares que hoje cantam na glória devem sua salvação à oração obstinada de alguém que não desistiu de esperar no Senhor por eles. Tenha coragem para fazer sacrifícios. Se você perder um emprego por ser honesto, anime-se. Você não perdeu nada. Você guardou sua integridade e honrou seu rei. Se você for desprezado por causa de Cristo, lembre-se que a opinião do mundo vale menos que pó. Aos olhos dos anjos, você é um herói. E se a aflição vier? Se a doença bater à porta, se a pobreza entrar pela janela, se os amigos fugirem, anime-se. Deus não o abandonou. Muitas vezes nossa fé só serve para dias de sol, mas uma fé que não suporta a tempestade não vale nada. Queremos a fé que canta na prisão à meia-noite, como Paulo e Silas. Queremos a fé que diz como Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Saiba de uma coisa, esperar em Deus é o que sustenta essa coragem. É como o mito antigo do gigante que recuperava as forças sempre que tocava a terra. Nós, cristãos, recuperamos as forças sempre que tocamos o céu em oração. Podemos ser derrubados, podemos estar exaustos, prontos para desistir e fugir. Mas então nos arrastamos ao trono de graça, gememos nossa oração e algo misterioso acontece. O Espírito Santo infunde poder na nossa alma. Saímos do quarto de oração renovados, prontos para enfrentar leões. É como uma harpa desafinada que volta para as mãos do luthier. Ele aperta as cordas, conserta o que está quebrado e logo a música volta a fluir, doce e poderosa. Além disso, esperar em Deus coloca as coisas em perspectiva. Quando você coloca seus grandes problemas ao lado do grande Deus, eles encolhem. O mundo parece pequeno quando Deus se torna grande aos seus olhos. O que é a raiva de um homem comparada ao poder de Jeová? O que é a crise econômica comparada às riquezas da glória? E, acima de tudo, esperar em Deus nos dá a visão da recompensa. Se pudéssemos ver por um segundo a coroa de glória que nos aguarda, a coroa de espinhos desta vida não doeria tanto. Quem vê o que será na eternidade não chora pelo que é no tempo presente. Mas, meu amigo, talvez você esteja dizendo: pastor, e quando eu sou caluniado? E quando mentem a meu respeito? Isso eu não consigo suportar. Ah, aqui está o teste final da espera. Davi disse: falsas testemunhas se levantaram contra mim. O que fazer? Espere no Senhor. Mas eu preciso me defender? Eu preciso responder? Não. Se você responder, fará o mal ficar pior. Se você tentar limpar sua reputação com suas próprias mãos, só vai espalhar mais a lama. Deixe a lama secar e ela cairá sozinha. Não responda aos lobos que uivam. Quando os cães batem, deixe-os bater. É a natureza deles. Eles vão parar quando cansarem. Se você for inocente, Deus será o seu advogado. E acredite, Ele nunca perdeu uma causa. Entregue sua reputação a Ele. Mantenha as mãos longe. Fique em silêncio e deixe Deus falar. O silêncio da fé é o grito mais alto diante do tribunal do céu. Antes de encerrarmos, quero lhe dar o nosso plano de ação espiritual. Você ouviu a verdade, agora precisa praticá-la. Não saia daqui apenas com a emoção, saia com a decisão. Primeira disciplina, a ordem do dia. Amanhã, ao acordar, antes de checar seu celular, antes de falar com qualquer pessoa, apresente-se como servo ao seu mestre. Pergunte ao Senhor: o que queres que eu faça hoje? E durante o dia, mantenha o ouvido atento ao sussurro do Espírito. Não se mova sem a nuvem. Segunda disciplina, o silêncio da confiança. Escolha uma área da sua vida em que tem lutado, reclamado e tentado se defender. Talvez seja uma crítica no trabalho, um problema familiar ou uma injustiça. Decida intencionalmente não se defender e não murmurar sobre isso esta semana. Leve a causa ao tribunal de Deus em oração e deixe-a lá. Diga: Senhor,
Tu és o meu escudo. Eu não levantarei minha mão. Esperarei que tu levantes a tua. Terceira disciplina, a visão da recompensa. Quando o medo do futuro vier, use o telescópio da fé. Pare e medite por 5 minutos na eternidade. Lembre-se que esta vida é uma estalagem, não o seu lar. Lembre-se que Cristo está preparando um lugar para você. O peso da glória fará o fardo presente parecer leve. Meu irmão, minha irmã, o caminho é estreito, mas o guia é seguro. Não tenha medo da escuridão. É na escuridão que Deus segura sua mão com mais firmeza. Se o pai vai disciplinar, corra perto dele, não longe. Abrace-o. Confie no seu amor, mesmo que não entenda a sua mão. Como saber se é ele falando ou se é a nossa mente? Este próximo vídeo vai te ensinar a discernir a voz do pastor no meio do ruído do mundo. É o alimento que sua alma precisa agora. Se esta mensagem tocou seu coração, se o Espírito Santo falou com você, deixe seu like não como um ato digital, mas como um amém público, um sinal de que você aceita esperar no Senhor. Inscreva-se para caminharmos juntos rumo à cidade celestial. Vá para o próximo vídeo agora. Que Deus fortaleça seu coração. Espere, eu digo, no Senhor.